Bom dia, senhores. Hoje é dia 2/6, 10h10. Meu nome é Jorge Cardoso, especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito Civil. Hoje eu queria falar com vocês sobre o pacto antinupcial. Essa questão ela está prevista no artigo 1653 a 1657 do Código Civil. Por que é importante falar sobre esse tema? Porque quando você for casar, existe 4 regimes determinados pelo Código Civil para o seu casamento. E dentre os 4 regimes você pode escolher para determinar qual o melhor caminho a seguir para o seu casamento. Agora acontece o seguinte, que 3 desses regimes te obriga a fazer o pacto antinupcial. Se você não optar por um dos 3 regimes que obriga o pacto antinupcial, naturalmente o regime escolhido vai ser o regime de comunhão parcial, que é o mais tradicional, porque esse regime não obriga você a fazer o pacto antinupcial. Então o pacto antinupcial, ele nada mais é do que, ao escolher o regime, por exemplo, comunhão universal de bens, participação final de aquesto e separação total de bens, você vai combinar com sua noiva, antes de casar, quais os bens particulares que você tem, quais os bens particulares que ela tem. Isso vai ocorrer para quê? Para que cada um determine o que vai fazer com esses bens particulares e os rendimentos desses bens, porque ele não vai participar para a prática do casamento, ou seja, vai ser lá determinado, por exemplo, a pessoa tem um imóvel que está alugado, aquele rendimento do imóvel que está alugado, quem é o dono, o proprietário daquele imóvel, não vai pegar o valor daquele aluguel, não vai levar para o casamento, vai ficar somente para um dos cônjuges, entendeu? Então, assim, em princípio, para você fazer o pacto antinupcial, ele tem que ser por escritura pública. Se não for por escritura pública, se for por uma escritura que você faz combinado no seu escritório ou na sua casa, ele é nulo de direito, entendeu? E se você fizer, vamos supor, você combinou, vai casar, marcou a data do casamento, fez o pacto antinupcial e não concretizou o casamento, automaticamente ele perde o sentido, porque para a união estável não existe pacto antinupcial, só existe para casamento oficial, entendeu? Então, assim, quando você for casar, se você tiver a fim de casar, observe bem, porque você pode ter vários bens já constituídos na sua vida. Então, ao entrar no casamento, verifique o seguinte, a importância desse instrumento, porque se você casar pelo regime de comunhão parcial, por exemplo, e ocorrer que aqueles bens que você tinha anteriormente, você não conseguir provar que existia eles já antecipadamente, e você entrar no casamento e a outra parte reivindicar numa eventualidade de uma separação, pode ocorrer que o juiz determine que você dê a cota parte do outro cônjuge no momento da separação. Então, o pacto antinupcial ele é nulo se não for feito por escritura pública. Portanto, você tem que, antes de você casar, você vai no cartório, no tabelionato de notas, juntamente com seu noivo, com sua noiva, e faça isso. E se você não fez esse pacto, pagou lá uma taxa, porque tem uma taxa, e não realizou o casamento, joga fora, porque não vale nada, entendeu? Agora, você sabe que a respeito do menor também, quando do casamento, pode ser feito isso. O menor de 16, o menor de 18 e maior de 16 pode se casar. O menor de 16 não pode casar, em hipótese nenhuma. Só em eventualidade, quando se engravidar a mulher engravidar, ela pode se
permitir o casamento, mas é uma discussão relativa em caso de que a parte que ficou grávida, a menina que ficou grávida, tiver problemas de um prejuízo maior. Aí o juiz autoriza o casamento. Mas o menor de 18 e maior de 16 pode se casar normalmente, mas desde que seja autorizado pelo pai ou pela mãe, entendeu? E nesse caso, quando for casar, quando esses menores for casar, pode ocorrer, pode-se fazer a escolha de um regime, e essa escolha sendo de comunhão universal, sendo separação total de bens e sendo de participação final no aquesto, pode-se fazer o pacto antinupcial, perfeito? E acontece o seguinte, vamos supor que você vai fazer um pacto antinupcial, beleza. Aí você chega lá e coloca uma cláusula que não existe previsão legal. Você coloca uma cláusula esdrúxula lá, nesse pacto, que ela não existe previsão legal. É uma coisa que você inventou, que você pôs. Ela é nula de direito, entendeu? Ela não vai ser aceita futuramente se tiver algum problema. A parte que foi prejudicada pode suscitar nulidade junto ao juiz, porque ela é nula, é absolutamente nula, você entendeu? Porque ela não está previsão em lei, então você criou uma causa, ela vai ser nula. Portanto, quando existe uma particularidade também com relação à opção do regime de participação final do aquesto, porque você pode determinar, por exemplo, nesse pacto antinupcial, claro, você escolha o regime de casamento de participação final do aquesto, que os bens particulares, o que são bens particulares? Bens particulares são todos os bens que lhe pertencem exclusivamente a uma das partes, que pertence a uma das partes. Ou seja, vamos supor que você é dono de 10 imóveis, que você é dono de 10 veículos, que você tem muito dinheiro na conta corrente, na conta de investimento. Esses bens, eles são denominados como bens particulares. No caso específico da participação final do aquesto, nesse regime, pode você fazer, determinar um pacto, que um dos cônjuges possa administrar esses bens. Você determina lá, olha, eu tenho 10 imóveis que está alugado, a minha parceira, a minha cônjuge, a minha esposa, ela vai administrar esses 10 imóveis e dá o destino dos valores que recebe. Essa pessoa que acaba cuidando, administrando esse imóvel, ele tem a obrigação de prestar conta para o proprietário dos bens particulares, entendeu? Neste caso, por exemplo, o jumento pode convencionar, ajustar a combinação acerca do livre de disposição dos bens imóveis, desde que particulares, ou seja, que pertencem somente a um dos cônjuges. Dá um ajuste parcial na escritura pública do pacto, que atensega o casamento, ou seja, lá você determina o que você quiser, da forma que você quiser, desde que existe previsão legal. Enfim, a convenção antinupcial não terá um efeito perante a terceiro, senão depois de registrar no livro especial, pelo registro de imóvel no domicílio do cônjuge. Ou seja, se tem um pacto antinupcial, você tem que levá-lo à verbação no registro de imóvel, onde se localizam os bens. Porque caso você faça uma negociação com terceiros e não existe esse registro no cartório de imóvel, esse terceiro não pode ser prejudicado, entendeu? Então, assim, se você fizer uma negociação com esse terceiro e esse terceiro for no cartório de imóvel e não existir o pacto antinupcial, ele não pode sofrer prejuízo. Então, só para resumir, os efeitos do pacto antinupcial se opera entre os nubentes quanto aos bens, desde que a celebração do casamento. Ou seja, casou, fez o pacto, casou, passa a vigorar essa determinação. Esses efeitos poderão, contudo, afetar direito de terceiro, pois existir assim um registro do pacto antinupcial no cartório de registro de imóvel, como exigência para o uso de tais efeitos. Enfim, ficou aí a dica. É uma questão que eu acho que, principalmente quando você for casar, que você está naquela emoção, às vezes
não pensando com a razão, que você acaba dizendo que tudo é amor, 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 mas não observa os regimes legais do casamento. Então, principalmente com relação aos bens particulares que lhe pertencem. Muitas vezes você não observa isso e futuramente você tem problemas numa eventual separação, porque a gente sabe que o amor não é eterno, ele só vai até quando dura. Claro que a gente casa com previsão de ser infinito, né? O casamento até a nossa passagem aqui. Mas muitas vezes acontece a ruptura no meio do percurso. E por isso a importância de você, noivo, noivas, quando for realizar o casamento, antes do casamento, analisar muito bem os regimes que estão previstos na lei. E observar muitas vezes na questão de, por exemplo, de herança que você tem, porque isso tudo você coloca no pacto, entendeu? Para você já se garantir futuramente o questionamento, perfeito? Então fica a dica aí, um beijo no coração, espero que vocês curtam, compartilhem minha página aí, mande perguntas, etc e tal. E meu telefone é 9935-9239. Beijo no coração.